Seguinte, para vocês que estão fazendo metas aí de ler mais ano que vem, venho anunciar aqui o clube de leitura do canal de 2026. Nós vamos fazer de uma forma diferente do que a gente tem feito até então. Já tivemos 4, 5 livros, eu acho. Acho que foram 4 livros no clube de leitura aqui do canal. Agora a gente vai acelerar bastante isso, mas mudando um pouco a dinâmica, porque a ideia é ler 12 livros esse ano aqui. E para isso eu fiz alguns ajustes enfim, em como é que a gente vai conduzir essa coisa, né? Eu vou falar aqui quais são os livros, vou falar também como que vai ser essa dinâmica e falo já de cara como participar, que é se tornando membro do canal. Aqui no canal tem o clube de membros, né? Onde você clica em inscrever-se, depois que você já é inscrito aparece lá, torne-se membro ou seja membro. E você pode se tornar membro em qualquer categoria do canal, são um monte de categorias, eu não consigo simplificar isso agora, porque se eu mexer nisso, as pessoas que são dos níveis, né, atuais, elas vão deixar de ser membros do canal, então eu vou deixar como tá, mas o clube de leitura é acessível a partir de qualquer nível, desde o primeiro até o último. E aí, a ideia é que quando você se torna membro do canal, você tem acesso à área exclusiva de membros do canal. E nessa área de membros, eu vou fazer vídeos exclusivos compartilhando, assim, meio que um diário de leitura, não diário de dia mesmo, mas vídeos esporádicos enquanto eu estiver lendo os livros. Eu vou postar, assim, meio que do jeito que eu estou fazendo aqui, sem muita firula, só compartilhando mesmo coisas que vem no topo da minha cabeça enquanto eu estou lendo, vocês vão comentando, a gente vai interagindo, e no final do mês a gente faz uma live mensal para discutir ao vivo a leitura feita, certo? Então, cada um pode fazer a leitura no seu ritmo. Antes a gente fazia dividido em partes do livro por data. Dessa vez eu vou falar assim, ó, livro do mês é esse, cada um lê no seu ritmo, eu vou publicando na área de membros conteúdo exclusivo e no final do mês, independente de onde você está no livro, se já terminou, se não terminou, se já terminou há muito tempo, a gente faz essa discussão. Quem não conseguiu terminar e não quer ter spoiler ou coisa do tipo, quer terminar antes de ver a live, tudo bem, porque vai ficar gravada. Os vídeos também que eu vou fazendo, tipo de registro de leitura, vão ficar gravados. Então, dessa forma, cada um faz no seu ritmo, beleza? Aí não precisa ler todos os livros, mas a proposta são 12. Quais são esses livros? Janeiro, como já está muito em cima, né? Eu peguei um livro bem curtinho para dar tempo de vocês comprarem, chegarem, providenciarem da forma que foi chegar na casa de vocês conseguirem ler, que é O Mito e Religião na Grécia Antiga, do Jean-Pierre Vernant. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada livro, eu vou só falar quais são e mais ou menos o tema, e vou colocar a lista na descrição do vídeo, no primeiro comentário também, para vocês clicarem e depois verem melhor o que é cada um. Em fevereiro, parte de fevereiro eu vou estar lá no Egito, e alguns de vocês também estarão lá no Egito comigo, né? E aí eu peguei um livro que tem a ver com esse contexto, que é o 1177 a.C., o ano em que a civilização entrou em colapso, tem a ver com os povos do mar, que vocês perguntam muito, com o chamado colapso da Era do Bronze, que é uma questão bastante interessante da arqueologia. Então, esse é o livro de fevereiro. Março eu peguei 2, tá? O livro base de março é o História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell, escrito em coautoria com o Brooks Alexander. É um panorama dessa história da bruxaria mesmo, né? Desde a antiguidade, mas chegando até fenômenos mais contemporâneos que buscam se vincular a essa tradição de uma forma ou de outra. Um livro muito interessante. E aí tem um livro bônus em março, que é o Histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, na versão do Howard Pyle, que é um autor do século XIX, mas que compila a partir do material vasto, né, sobre Arthur e esses romances de cavalaria, etc., medievais, de vários autores. Ele escreve de uma forma que é mais palatável, mais acessível e que tem acesso, a gente tem acesso a isso em português, uma edição muito boa da Clássico Zahar. Então, ótimo primeiro contato com as histórias do Rei Arthur, Merlin e por aí vai. Aí abriu um livro para quem pede mais história do Brasil aqui no canal. Vamos pegar História do Brasil, história profunda, né? 8.000 anos de história da Amazônia Central, desse livro aqui, Sob os Tempos do Equinócio, do Eduardo Góes Neves. E na sequência, esse aqui é abril, né? Em maio, então, a gente vai para o Conquistadores, do Roger Crowley, um livro bem diferente
desse, né? Mas que tange também um pouco a história do Brasil, porque é uma história da expansão de Portugal, ali principalmente em torno do século XV. O foco do livro é mais a ação ali de Portugal no Oriente, mas é pertinente também para a gente entender um pouco melhor alguns processos da história do Brasil, né? Então eu coloquei esses dois livros na sequência. Maio. E aí, maio, junho, março, voltei no tempo, né? Junho, o Memorial de Deus, arroz e feijão aqui do canal, né? Tá pouco representado, eu acho, esse tema, para alegria de alguns, tristeza de outros, no clube de leitura, né? Esses temas mais próximos, assim, de Bíblia. Mas o Memorial de Deus é um livro fantástico do Mark Smith, ou Mark Smith, né? Para os puristas aí da pronúncia. É um livro maravilhoso para quem se interessa, para quem quer entender melhor as histórias, né, do Antigo Testamento a partir de uma perspectiva histórica e também comparativa ali com fenômenos do Antigo Oriente Próximo, etc. Baita recomendação. Estou ansioso para ler esse livro com vocês, inclusive, Memorial de Deus, em junho, que eu falei, né? E aí, julho e agosto, a gente pega um livro um pouco maior, esse SPQR, um livro sobre a história de Roma, da Mary Beard, que pega desde os primórdios de Roma, das lendas, inclusive de fundação, até a fragmentação do Império Romano Ocidental. Então, um livro mais longo, a gente vai ler em 2 meses, fazendo um checkpoint ali na metade, né, 2 lives para ele, portanto. Mas eu acho importante, né, pegar um livro assim mais completo. A gente fala muito sobre Roma, fala muito sobre Grécia, fala muito sobre... não fala tanto sobre Roma, mas quando eu falo de cristianismo, eu estou falando de Roma. Então, conhecer o contexto de Roma, né, sobretudo o Império, mas também a fase da República, a monarquia, é muito importante. Então, eu peguei esse livro aqui. A gente vai ficar 2 meses, portanto, nele. E aí, agosto, setembro, chegamos em setembro com um livro que eu recomendo sempre aqui no canal, um primeiro contato, ou um segundo, terceiro, quarto contato com a história da Mesopotâmia, que é No Começo Eram os Deuses, um livro super acessível, muito fácil, agradável leitura, do Jean Boterreau, que é ao mesmo tempo um grande especialista, né, uma grande autoridade na área, então ele combina essa erudição fantástica com uma divulgação muito bem feita. Então, para setembro, No Começo Eram os Deuses, e o livro bônus de setembro, esse setembro também tem um livro bônus, que é um livro que não é de história, é um livro assim como o Rei Arthur lá, né, é um livro de literatura, por isso que eu coloquei ele como bônus, e o Em Favor da Dúvida é um livro de sociologia e filosofia, um livro sobre reflexões a respeito da vida e do nosso posicionamento sobre a realidade, né? Como que a gente navega entre o fanatismo e o relativismo absoluto, né? Entre uma firmeza totalmente engessante e que descamba muitas vezes para atitudes violentas em relação à diferença, e como não se perder também no abismo das infinitas possibilidades da contingência total do relativismo absoluto. Que não tem nada de absoluto, né? Enfim, mas assim, Em Favor da Dúvida, Como Ter Convicções Sem Se Tornar Fanático, do Peter Berger, que é um autor que a gente já leu aqui no ano passado, eu acho, né? Em coautoria com outro autor que eu sinceramente não conheço. Mas, e aí a gente chega em outubro com o Alexandre o Grande, uma figura que aparece assim, né, faz uma pontinha sempre em vários vídeos aqui do canal. E tem um vídeo que eu falo sobre budismo, Alexandre o Grande aparece lá. Tem um vídeo que eu faço sobre o Hanukkah, que eu soltei agora, e Alexandre o Grande aparece, né? Então o cara sempre está ali em várias situações, né, geograficamente distantes, porque realmente andou bastante. E eu acho que é um dos indivíduos mais interessantes da história, para mim pelo menos. Então, Alexandre o Grande, uma biografia dele, para a gente começar a conhecer um pouco melhor também essa figura. Quem sabe eu coloco como bônus o livro do Plutarco, Vidas Paralelas, Alexandre e César, mas por enquanto não. Eu nem sei porque que eu falei isso, mas eu não vou editar esse vídeo. Ignore, o livro de outubro é Alexandre, tá? Não coloque expectativas que a gente vai ler Plutarco também não. Então, para não pesar demais, né? Porque na sequência a gente vai para o livro mais grosso, né? Com mais páginas mesmo, de fato, da lista, que a gente vai dividir em novembro e dezembro, História da China, do Michael Wood, que é um panorama para a gente entender a história desse país que desperta cada vez mais interesse, curiosidade e vários sentimentos diferentes e conflitantes para lá ou para cá.
Então, História da China, a gente fecha o ano com ele, já, quem sabe, no estado de maturidade maior, de hábito de leitura mais consolidado, porque esse aqui vai exigir um pouco mais de compromisso, mais fôlego, né? E disciplina. De novo, quem não quiser ler nenhum desses livros, fica à vontade, né? Quem quiser ler um ou outro, aparece de vez em quando, tranquilo, mas o projeto, né, o que eu estou colocando aqui, eu estarei presente em todos esses, são esses 12 livros para a gente ler em 12 meses. Beleza? Então, reforçando, para participar disso, seja membro do canal, a partir de R$ 5 na categoria Aprendiz, ou um apoio mais incisivo ali como bibliófilo, ou quem sabe mecenas, que o nome aparece no final dos vídeos também, normais. Ao longo da leitura, vou aparecendo na área de membros com vídeos, com um post, alguma coisa assim, para dar atualizações, registro de leitura, e no final do mês, no final de cada mês, a gente faz uma live para conversar ao vivo sobre o que a gente leu. Beleza? Então, vocês estão convidados para o Clube de Leitura 2026 Estranha História, que não dá nenhum livro, tá? Deixando já isso claro. Não é um clube que distribui os livros, que vende os livros. O que eu ofereço aqui é única e exclusivamente a experiência de ter esse espaço e essa curadoria, né? E basicamente isso. Então, é um projeto para a gente caminhar junto aí, mas vocês providenciem como quiserem ir, biblioteca, livraria, navio, os livros, certo? Então, aguardo ansioso aí. Feliz Natal, atrasado, não sei se eu já falei. Eu estou gravando esse vídeo dia 26 de dezembro e um excelente ano novo em todas as áreas e especialmente aí na leitura, né, no estudo e no entretenimento também, por meio da leitura. E é isso. Já vou me enrolando aqui, melhor eu parar de gravar. Falou!